pessoal, vamos começar, né? Nós vamos falar aqui sobre o último episódio do curso de produção cultural, que na verdade é um curso que está dando só algumas informações bem introdutórias dessas pessoas que desejam entrar nesse mercado para trabalhar como produtor cultural. E hoje, para a gente finalizar, a gente vai trazer algumas atualidades do mercado cultural e também falar de alguns cases de sucesso, de projetos que estão sendo inovadores na área, que deram certo. É mais uma conversa informal e que eu tenho certeza que vai ajudar bastante a quem está nos assistindo. E só para falar aqui para vocês que estão nos assistindo, eu estou aqui com o Wesley, que vai trazer todo esse olhar do ambiente digital, da inovação, e aí ele se manda muito bem nesse aspecto. E a Diana, que é doutora na área cultural, que também é outra que entende tudo do universo da cultura. Então, a gente vai agora conversar assim de uma forma bem descontraída, mas ao mesmo tempo sempre preocupada em trazer algum ponto de vista, alguma informação bacana para vocês que estão nos assistindo. Quem quer começar? Diana, Wesley? Pode ficar à vontade. Acho que para iniciar essa nossa conversa, é preciso deixar claro que quando se trata de cases, nós estamos falando de dois paralelos completamente diferentes. O primeiro é o que acontecia com a produção cultural até 2019 e o que será a produção cultural a partir de 2020. Então, a gente tem que ter muita consciência de que são duas situações em que os casos de sucesso podem ser divididos. A gente tem de casos de sucesso na produção cultural anterior a esse momento que nós atravessamos de pandemia mundial, e o momento com esse novo olhar sobre a produção cultural, considerando esse que se chama de novo normal, que não é uma palavra que eu assino muito embaixo sobre o conceito. Mas é importante dizer que eu acho que para iniciar esse nosso diálogo, de que os melhores cases de sucesso dentro da produção cultural são aqueles que conseguiram encontrar um meio termo entre o seu processo de produção presencial e o seu processo de produção e exibição de forma híbrida ou virtual. Então, os cases que conseguiram migrar desse universo da produção cultural de um modelo tradicional, vamos chamar assim, para esses novos modelos, são realmente o que se sustentará nesse novo mercado de produção cultural. O segundo ponto que eu queria levantar para a gente seguir na nossa discussão é sobre o conceito de cultura. A gente sempre ouve muito falar sobre a produção cultural, e esse é o nome que no Brasil e na maioria dos países se usam para a produção que, no geral, é artística. Então, ao se dizer que se faz produção cultural, em geral, a gente está falando de um recorte, que é o recorte da produção artística, seja da literatura, do audiovisual, das artes plásticas, das artes visuais, do teatro, da música, mais ligada às artes consolidadas. E aqui no Brasil, a gente divide em 14 categorias. Quando se fala de produção cultural, se fôssemos levar ao pé da letra, através de um conceito mais antropológico da palavra do que é cultura, a gente está aí abraçando um universo muito mais amplo que só o universo das artes. Mas, em geral, no Brasil, quando se trata de produção cultural, nós estamos focados na produção artística. E eu acho que esses dois pontos é o que segue a nossa discussão para se tratar do finalizar desse primeiro encontro da gente falando sobre produção cultural e também encerrar de uma forma em que a gente consiga colocar todos os conceitos que foram discutindo ao longo da semana dentro desse universo que é o que é realmente a produção cultural no Brasil e como ela se comporta nesse novo momento em que nós atravessamos.
Acho que era essa a introdução que eu gostaria de fazer. Massa. Pessoal, primeiro eu agradeço o convite, né, por estar aqui, aprendendo com vocês. Não tenho dúvida que eu estou aprendendo, viu? Estou aqui bem caladinho, só absorvendo o que vocês já manjam. Como eu não me considero um produtor cultural, eu trabalho mais com a comunicação, com marketing, com a inovação. E o engraçado é que quando a gente está de fora, a gente enxerga tanta coisa que quem está, às vezes, no processo, às vezes não percebe muito. E eu acho muito interessante, falando em tendências, em cases, é que a gente está numa época que a gente está em transformação, numa migração que a gente não sabe exatamente para onde vai, né? Por conta de pandemia, por conta de tecnologia, e ao mesmo tempo tem a necessidade da gente ter um case. Então, eu acho que o case maior agora, que a gente observa, são os projetos que conseguem migrar com sucesso, mas que conseguem se reinventar. Então, até comentei na aula de ontem que alguns projetos, eles tentam repetir a experiência ao vivo em ambientes virtuais. Mas essa frase ela já não faz sentido por si só, porque é uma experiência completamente diferente. Então, eu acho que é muito admirável quem percebe isso e que se arrisca a criar novas formas de arte, de criatividade. Então, eu admiro demais quem está fazendo isso. Considero esse o maior case, já que a gente está nessa época tão louca de pandemia. E eu acredito que é tendência tanto você mudar, e quanto você mudar formatos, né? Quanto você não separar mais o que é digital, o que é presencial, o que é produto, o que é arte, o que é divulgação. A gente tratar isso como uma grande jornada, como uma grande história a ser contada, né? E para isso é difícil, porque a gente precisa de muita gente para isso, né? Então, eu como artista não sou suficiente, eu como marketing não sou suficiente. Então, eu acho muito interessante que agora a gente está meio que forçado a se aproximar. É como se fossem grupinhos que antes andavam separados e agora a gente está todo amiguinho, a gente está de volta aprendendo junto, né? Eu acho, Wesley, pegando por esse seu pensamento, e aí eu faço assim um elogio para todo mundo que está participando do nosso curso, dessa troca de experiência. Na verdade, também a gente está aprendendo junto com os comentários de vocês ao longo de todo o curso, mas dizendo que vocês que estão aqui já estão um passo à frente de muitas pessoas que não. Por quê? Porque nesse momento, que é tudo muito incerto, vai sempre dar um passo à frente quem está buscando novas alternativas, no sentido de ir buscar conhecimento. Se é possível conhecimento agora de forma virtual, então vamos fazer cursos online. Eu vejo aí uma gama de cursos, não só na área cultural, mas em várias áreas aí, como o Sebrae, o Senac, de empreendedorismo. Então, eles estão fornecendo muitos cursos gratuitos online. Então, eu acho que esse momento dá um passo à frente quem está querendo descobrir quais são as tendências de mercado, seja em que área for, não somente no ambiente cultural, e aproveitar esse tempo, entre aspas, para a gente se aperfeiçoar e abrir a nossa cabeça. Eu falo disso, né? Abrir a cabeça, pensar fora da caixa, sempre nesse sentido, da gente descobrir novas formas, né? A gente não pode estar com aquela mente, como a Diana acabou de falar, 2019 ou em 2020. Bom, nós entramos na era de 2021, então vamos daqui para frente. O que pode vir no ambiente cultural? O que eu posso trazer do que está acontecendo no mundo como um todo? Né? A gente vê, por exemplo, que tem segmentos que estão se reinventando, até o próprio automobilístico, né? O segmento aí das montadoras de carro e tal, está passando por uma transformação. Acho que esse é o grande lance, e está atento a isso, né? Então, vocês que estão nos assistindo, espero que vocês possam estar aproveitando muitas dicas e que possam não se prender somente a esse ambiente, somente que foi discutido, mas que vão em busca de outras informações. Acho que esse é assim, acho que de todas as dicas que a gente falou, essa é a mais importante
nesse momento. E olha, eu vou dizer para vocês, eu também estou fazendo isso, estou fazendo muito curso online, estou vendo o que está acontecendo, para onde estão se encaminhando, quais são as tendências, porque a gente precisa estar em constante renovação. Acho que essa é importante. Eu acho que quando trata de se reinventar o mercado, especialmente um mercado como é o de produção cultural, que naturalmente é um mercado que sempre se reinventa, ele precisa se reinventar, faz parte da sua essência, até porque ele trabalha aí dentro de um segmento que está diretamente ligado ao processo criativo. Eu me preocupo muito com como vai se reinventar as instituições públicas. É muito mais simples buscar um novo olhar, um se reinventar, um começar de novo, quando se trata de produção cultural feita junto à iniciativa privada. A produção cultural dentro do ambiente institucional, especialmente um mercado que no Ceará é amplo, que é do poder público, né, nas prefeituras, no Estado. Então, esse é um mercado onde a atuação da produção cultural é muito presente. Me preocupa muito como essas instituições públicas vão caminhar, porque essas instituições, elas ainda preservam uma estrutura muito hierárquica, uma estrutura muito fechada, cristalizada, e eu fico imaginando por que caminhos as instituições públicas vão precisar percorrer para encontrar um novo modelo para a produção cultural desse novo mundo que nos aguarda a partir de amanhã. É um mercado significativo para o Ceará, especialmente. A gente sabe que a partir de 2003, 2004, o mercado da produção cultural passou por uma reviravolta no Ceará, né, com as novas políticas implementadas pelo poder público. Então, é um mercado que eu ainda não sei, né, só o tempo me dirá como ele vai conseguir se reinventar e como é que a produção cultural passará a ser feita, porque não tem nenhuma uma forma da gente dizer que não é suficientemente importante a produção cultural do poder público no estado do Ceará. Desde a mais simples, aquela lá do Dia das Mães nas escolas, até as grandes produções culturais que envolvem bienais, que envolvem grandes seminários, que envolvem essa gama de festas de município que rolam anualmente, que aquece o mercado, especialmente dos técnicos de produção logística. Então, é um mercado que eu ainda não consigo visualizar como ele vai se reinventar. Mas é um desafio, e para isso que a produção cultural está aí, porque a gente nunca baixou a cabeça em nenhum momento, e creio que não será nesse momento também que os produtores culturais vão recuar. Vamos em frente. E, Diana, só uma observação, e até preocupa um pouco, aí vai mais para a política pública, se depois dessa pandemia, dessa transformação digital bem forçada que a gente está tendo, se grandes festas ou grandes eventos como esse, se corre o risco de se tornarem simplistas ou ações digitais. Eu tenho muito medo disso, espero que isso não aconteça, porque não faz o menor sentido transformar distorcer essa tradição em uma falsa inovação, em transformar ações super tradicionais que movimentam o PIB do destino do município em simples ações digitais. E eu espero, isso é um pesadelo, eu espero que isso nunca aconteça, porque seria muito ruim para todo mundo, e principalmente para a memória das pessoas que participam dessas experiências, né? Mas eu acho, gente, nesse aspecto, eu acho que a Lei Aldir Blanc, ela já é um marco, porque assim, ela já está forçando o poder público a pensar diferente, a executar diferente, a planejar processos que até então talvez ainda esteja muito engessado, porque a estrutura a estrutura interna
de um órgão público, ele demanda de muitos fatores, né, de leis, de normas, de decretos e tal. Então, isso acaba engessando lá quando chega lá na ponta. Mas eu acho que já é assim um marco inovador, porque muitos produtos culturais estão sendo criados de tantas formas diferentes, e isso eu estou falando do nível do Brasil, porque eu vejo também um pouquinho do que está acontecendo de produção cultural lá de São Paulo, eu fico olhando também o que está acontecendo em outros estados, então, assim, já tem muitas coisas inovadoras. Claro que o público consumidor, aí vamos falar de outras coisas, às vezes não está chegando a consumir todos esses produtos, né? Há uma questão cultural também, até porque migrar para um ambiente só virtual, uma peça de teatro assistindo ao vivo tem uma troca de energia, uma peça de teatro assistindo virtual é outra história. Então, assim, claro que nem todos os produtos estão tendo um êxito ou estão se fazendo bem ainda, mas tudo é um processo de uma construção, né, assim, mas eu acho que já é um grande avanço, viu? Eu acho que, do ponto de vista, até para nós, produtores, porque se não fosse essa lei, como estaríamos nós, né? Nós estamos conseguindo produzir alguma coisa, de alguma forma, projetos diferentes, às vezes num recurso tão pequeno, é limitado, mas nós estamos produzindo produtos culturais, isso já é um avanço grande. Fernanda. Tem um monte de coisa ruim, né? Eu também tenho que falar aí um monte de coisa ruim, mas, assim, o formato da lei ainda precisava ter uns ajustezinhos, a prestação de conta ainda é bem burocrática, mas, no todo, foi melhor do que em outros setores que não tem nada, né? Verdade. Fernanda, aí eu até pego esse teu gancho para falar dessa, que você falou assim, não, e agora a gente está aprendendo a se reinventar em vários formatos. E eu acho, porque eu estou falando em case e tendência ao mesmo tempo, eu acho que a gente nunca teve um momento tão misturado, né? O que é case, o que é tendência, o que é passado, o que é futuro, a gente está na máquina do tempo, né? Mas eu acho que os nossos próximos cases, os nossos, né? Eu estou jogando aqui projetos ainda imaginários, eu acho que os próximos, eles vão misturar sem medo todas essas linguagens. Que eu observo que tudo é muito tímido. Então, assim, agora as peças estão tendo esse desafio de serem virtuais e tudo mais, mas quando tudo voltar ao normal, né, eu espero também que esses projetos fiquem mais multitela, que eles fiquem mais digitais e presenciais ao mesmo tempo, que eles se reinventem em dois braços, mantenham a vida digital e mantenham a vida presencial, ou que pensem já nesses dois aspectos, né? E eu acho que aí você aumenta muitas variáveis, né, de criativas mesmo, né? Até falando em Aldir Blanc, hoje mesmo eu falei com um colega que ele é desenvolvedor de games e ele não sabia que tinha espaço para isso, né, nesses editais, né? E tem. Mas aí, voltando à história de misturar as linguagens, eu acredito que os próximos cases também, eles vão misturar tudo que a gente puder imaginar. E que misture música com peça, com game, com outras artes. Eu tenho muita vontade de ver isso daqui a pouco, porque eu acho que o potencial do brasileiro é imenso, só que eles ainda estão em tribos. Então eu tenho muita vontade de juntar essas tribos para esses próximos cases serem tão criativos, né, mas também inteligentes digitalmente, né, e consigam passar por essa fase de pandemia e ser realmente uma evolução, e não apenas, eu vou voltar para o que era antes, que alívio, né? Não, eu espero que a gente esteja em um novo lugar, um lugar bem melhor. Exatamente, Wesley. Eu acho que você toca em 3 pontos que vai direto ao case que será apresentado agora, depois que nós terminarmos essa parte introdutória. São três princípios básicos que eu imagino que será a produção cultural nos próximos momentos, né? Que eu costumo dizer a partir de amanhã. O primeiro é como será essa produção cultural, é o primeiro princípio, como, né? O segundo é, não dá para estar mais isolados, nós agora estamos que estar juntos, as inter-relações têm que estar acontecendo, ninguém pode mais estar na sua caixinha separada, eu acho que isso é um segundo princípio, que é aglutinar e juntar o que eu sei fazer com o que tu sabes fazer. E o terceiro é
a partir desse novo modelo de produção cultural, a partir dessa nova produção em que todos estaremos juntos, todos passaremos a colaborar naquele mesmo processo, naquele mesmo projeto, naquela mesma iniciativa, a gente vai para um terceiro princípio que é como chegaremos até o nosso público. Eu acho que o Brasil, especialmente nos últimos anos, fez uma luta gigantesca, hercúlea, para chegar ao consumidor, né? Tentamos chegar ao novo modelo de atração de público, de formação de plateia. E agora nós vamos reiniciar todo esse processo usando outros tipos de metodologias, outros tipos de didáticas e outros tipos de se unir nesse processo, encontrar um novo caminho para a atração do público, para o consumo cultural. Talvez esse momento em que nós estamos passando de pandemia seja fundamental, porque abriu-se vários leques para que o consumo cultural passasse a existir. As pessoas estão consumindo mais cursos, mais livros, mais filmes, mais... Bom, música nem se fala. Então, eu acho que a gente tem, a partir disso, analisar esse cenário para que a gente consiga se reinventar como produtor, trabalhar coletivamente, em conjunto, e chegar até o consumidor final a partir de um outro olhar sobre o que é o consumo cultural. Eu acho que é isso aí, Diana, mas eu estava aqui pensando e falando que, assim, antes a gente tinha, não isso que seja uma regra, mas antes a gente fazia um produto e pensava quem seria que iria consumir esse produto, e às vezes já entregava o produto pronto para aquele consumidor consumir o produto, né? Um show, ou uma peça de teatro, ou uma exposição, ou um festival, enfim. A gente tinha, seja bem o serviço, não importa. A gente geralmente fazia ele. Eu acho que com essa possibilidade do universo virtual, a gente abre também um leque do consumidor também fazer parte do produto. Sabe, eu fiquei pensando, eu fico às vezes assistindo programação do que está aí acontecendo da Lei Aldir Blanc. Eu não vi ainda, pode ser que exista, né? Mas eu não vi nenhuma peça de teatro que convide alguém que está assistindo para fazer parte também da peça do teatro. Está entendendo? Mas que isso é possível, ou seja, uma leitura dramática, ou seja, eu estou falando uma ideia meia louca, mas que é possível. Eu acho que abre essas possibilidades, está entendendo? De trazer também. Então, essa é uma forma de você, porque assim, eu sou formada em teatro, né? Eu fiz arte dramática, e eu gostava mais do processo do processo todo, dos ensaios, da companhia dos meus colegas, do aprendizado que eu estava tendo com o meu diretor. Então, esse processo construtivo era tão fundamental para mim, melhor ainda do que o dia da estreia, sabe? Então, esse é uma possibilidade de convidar também o músico. Poxa, ele pode fazer uma música online, chama outro músico, não sei da onde. Cara, vamos tocar, tu toca daí, eu toco daqui, e a gente vai fazer aqui uma música. Então, tem essa possibilidade que o consumidor, né, se integra ao produto. Eu me fiz entender, será? Não, entendi. E realmente não é nem uma ideia louca, é uma provocação. Né? É uma provocação para que as pessoas quebrem, né? Deixem um pouco mais disruptiva essa forma de criação. Que às vezes tem muita criatividade, muita boa intenção, mas quando a gente pensa nas possibilidades tecnológicas hoje, soa até um pouco egóico, né? Eu vou fazer meu projeto e o povo que lute para gostar. É tipo isso. E hoje realmente tem 1000 possibilidades, né? Eu adorei essa provocação. Porque eu fico vendo, então, assim, só para finalizar, esse processo construtivo, ele pode se tornar totalmente diferente do que era em 2020 para lá. Ele agora, com essa possibilidade também do virtual, ele pode se tornar aberto, né? Vamos fazer uma peça de teatro do Brasil inteiro, que tem atores do Brasil inteiro e que ela conversa só online, sei lá.
Já está acontecendo no Rio peças assim online, só que são atores que se conhecem. Eu sei que já existem, sim. Peças assim, que é todo mundo virtual, mas está fazendo a peça, entendeu? E todo mundo assistindo também. Está acontecendo. Tem muitas coisas que até que já estavam ali, né? Era para acontecer, mas ninguém tinha esse olhar. Eu acho que a pandemia ele abriu essa ruptura, né? Essa cortina que tinha, que era uma cortina assim, fininha, mas que ninguém abria, e agora está sendo rompido. Eu conversei com um amigo meu, que é daqui do Sebrae, é um dos diretores, e ele disse, Fernanda, há 5 anos, lá no Sebrae, nós estávamos tentando implementar, levar o Sebrae, tudo aquilo que a gente fazia, o trabalho, para o universo, fazendo site, tentando transformar. Com a pandemia, dentro de 3 meses, nós evoluímos mais do que em 5 anos. Com as plataformas, com os cursos online, ele disse assim, então, realmente, eu estou dando esse exemplo para a gente dizer, realmente é uma ruptura muito grande o que a gente está vivendo e as possibilidades infinitas que tem o universo virtual e agregando junto com a produção cultural, com os artistas, meu Deus, vai vir coisas fantásticas no futuro, eu tenho certeza. Fernanda, eu acho que tu toca numa questão que é para arredondar essa nossa conversa. O tijolo da produção cultural é a criatividade, é com a criatividade, em geral, dos artistas que o produtor trabalha. Nós realizamos o sonho desses artistas, dos músicos, dos diretores de teatro, dos cineastas, dos pintores, dos fotógrafos. Essa é a nota desses artistas se transforma em realidade. É aí onde o produtor cultural atua. É transformando esse universo da verdade. É nós que fazemos com que o momento em que você acorda de manhã e sabe que aquele sonho é possível ser realizado. É aí o nosso campo de atuação. É aí o campo de atuação do produtor cultural. Esse tijolo, que é essa massa base, que é a criatividade artística no Brasil, vai disparar, eu não tenho dúvida disso. Cabe a nós, como produtores culturais, e é esse o nosso diálogo aqui, para os produtores culturais, encontrar a forma de tornar esse novo criativo em realidade, esse novo sonhar em realidade, por onde eu vou, como eu farei, que instrumentais eu vou usar, quais são as plataformas que eu vou utilizar. Então, é aí que entra o produtor cultural, encontrando novos caminhos, novas formas, novos meios para transformar essa criatividade do artista em realidade que chegue até o público em que esse artista deseja. É exatamente aí o momento em que a produção cultural deve atuar. Para isso, foi tudo que nós conversamos durante essa parte introdutória do curso. Muito estudo, muita atenção ao que está acontecendo no mercado, muita pesquisa sobre os novos mecanismos, muito diálogo com os diversos artistas de todas as áreas, porque só conhecendo muito bem esse novo cenário é que nós vamos encontrar alternativas de produção para esses novos processos criativos. Wesley, quer finalizar? Eu acho que a nossa conversa já está arredondando, né, que a gente ainda tem aqui um convidado especial, que é um vídeo assim, que vai passar no final. Não, só para encerrar, na verdade já foi de tudo, né? E eu estava lembrando agora aqui um exemplo de algumas horas atrás, desse meu colega que trabalha com games. E como esses tijolos novos são diferentes, né? E aí me veio na mente agora assim, certo, a gente escreve no edital, faz o que sempre fez, mas quando eu me toquei que eu estava com esse tijolo novo, deu um bug. Mas como é que eu faço, como é que é o orçamento de um jogo? Quem são esses outros elementos dessa construção, né? Então, eu queria finalizar só com esse exemplo, que é outra provocação para a gente sempre estar em constante aprendizado, e sempre, isso é uma nova tendência também, não só de produção cultural, é a gente assumir que a gente é sênior em alguma coisa e júnior em outra, para sempre. Para sempre. Abrace isso, que é melhor para a nossa saúde mental. A gente sempre vai ser
sênior em alguma coisa e júnior em outra. Com certeza. Gente, olha, para finalizar esse nosso bate-papo, eu quero só contar para vocês um casezinho que nós fizemos, eu e o Wesley, nós nos conhecemos virtualmente, no universo virtual, e aí a gente desenvolveu um projeto, tudo isso virtualmente, durante, assim, aquela pandemia que estava, assim, um momento de isolamento total, pelo menos aqui no nosso estado, e a gente se comunicava sempre online, e deu certo a nossa parceria, fizemos um projeto, conseguimos viabilizar financeiramente o projeto, executamos esse projeto, só para vocês saberem que nós fizemos todos os passos, planejamento, depois, né, viabilidade, fomos conseguir recursos, depois nós executamos, também foi tudo de forma online, era um evento online, voltado para o mercado de trabalho, fizemos um pós-evento, nos pagamos, e quando foi no evento, acho que a gente já estava trabalhando há quase uns 3 ou 4 meses, virtualmente, a gente se conheceu presencialmente, na hora de gravar o evento, ou seja, isso em outra realidade seria impossível, eu estou dizendo assim, isso aconteceu de fato conosco, e agora a gente já tem outros, já engatou em outros projetos, outros trabalhos, e isso pode acontecer, então essa possibilidade que a gente tem da gente poder trabalhar, hoje eu estou aqui no Ceará, depois estou trabalhando com o pessoal lá de São Paulo, depois estou trabalhando com o pessoal do Rio, ou de Barcelona, ou nos Estados Unidos, em Miami, seja onde for, isso é uma coisa maravilhosa, né? É real, é possível, eu acho que isso é fantástico. E para finalizar, nós trouxemos agora um vídeo que é do diretor de teatro, ele é produtor cultural, um super produtor, eu tenho uma honra que ele tenha participado conosco, mesmo que de uma forma rapidinho, que é o Pedro Domingues, e vocês vão conferir agora. Um beijo, a gente vê nas próximas edições. Obrigado, Wesley, obrigado, Diana. Tchau, gente. Obrigado, pessoal, até a próxima, viu? Beijão. Olá, eu sou Pedro Domingues, sou ator, sou diretor de teatro, produtor cultural e atualmente eu estou na direção do Teatro José de Alencar. Essa casa de espetáculo maravilhosa, esse patrimônio do Brasil, bem do Ceará, e é um lugar de formação, fruição, um lugar mágico que o Ceará tem e que eu estou tendo prazer e oportunidade de dirigir. E é importante nesse momento, quando nesse curso me faz pensar sobre o produtor cultural, que eu aprendi a ser a partir do teatro, que eu comecei essa profissão produzindo minhas peças, produzindo a Federação Estadual de Teatro Amador, da qual fui presidente, e com isso aprender um pouco também sobre a política cultural, sobre as responsabilidades sociais do produtor cultural, do artista, e pensar um pouco que o produtor cultural ele é uma função que muita gente pensa que é uma função técnica, mas é uma função artística. A arte de fazer com que a arte aconteça. É tão difícil quanto a direção de um espetáculo, quanto a interpretação de um papel, quanto a composição de uma música. É tão simples também quanto a atividade criadora, em que as pessoas que se dedicam a essa profissão, elas têm por missão fazer a vida mais bela. O artista sem um produtor fica parecendo uma arte pela metade. Você viabilizar a produção artística cultural é você fazer a arte chegar na vida das pessoas. E foi essa escola também que me fez estar na gestão cultural. E para mim, gerir o Teatro José Alencar nesse tempo da pandemia foi também um tempo de reinventar o jeito de produzir. A gente trabalhou muito pensando que o público precisava ser acionado afetivamente. E foi assim que a gente disse assim, não, a gente não vai pensar só numa programação virtual. Vamos trabalhar para que o Teatro José de Alencar seja um espaço virtual. Pensar que o palco seria digitalizado, seria um lugar digital, mas que a atividade ela era sensível, ela era vital e ela era um direito, como o direito de acesso à cultura.
E foi assim que nasceu a programação virtual do Teatro José de Alencar, essa experiência que algumas pessoas têm olhado como um exercício de produção cultural capaz de adaptar-se às condições do nosso tempo e do nosso lugar. O lugar do Teatro Alencar, a nossa capacidade de mobilização de público e de parceiros só foi possível porque esse lugar era o Teatro José de Alencar. E a gerir esse lugar virtual inspirado no espaço físico também só foi possível porque a população do Ceará tem afeto pelo Teatro José de Alencar. Então essa oportunidade de fazer com que a produção artística migrasse para o campo virtual, tendo o Teatro José de Alencar como sede, acabou sendo o nosso desafio mais importante, mais até do que ter uma programação. O que para a gente foi vital foi entender que a população do Ceará, a partir do afeto pelo Teatro José de Alencar, poderia ter acesso e também exercitar o seu direito à cultura. Foi assim que a gente conseguiu relacionar-se com várias categorias durante a pandemia, foi assim que a gente conseguiu fazer a Festa do Pau da Bandeira virtual, através do afeto que a população do Ceará tem pelo Teatro Alencar. E aos poucos a gente foi recebendo as demandas que esse espaço virtual despertou. Muita gente queria ter sua live feita daqui, queria gravar seu vídeo aqui, queria ter sua imagem associada à imagem do Teatro José Alencar como um lugar de acolhida, como um lugar que recebe com carinho o artista cearense. É uma experiência que a gente tem prazer de compartilhar e é uma experiência que para mim, como produtor cultural, foi vital para me reinventar também enquanto produtor. Que referências a gente foi buscar, que metodologias a gente acionou, que insumos a gente mobilizou para que o Teatro José de Alencar continuasse falando com o seu público e ampliasse o seu público. A gente pode dizer que foi um pequeno fenômeno de afeto. Em 3 dias nós abrimos um canal no YouTube e em 3 dias ele tinha quase 4.000 inscritos. É engraçado que de lá para cá não cresceu tanto. Mas essa base foi feita a partir do reconhecimento de que o Teatro José de Alencar é um patrimônio do Brasil e é um bem do Ceará, um bem afetivo. E para mim a produção cultural é isso, é a capacidade de você fazer ponte entre o público e a arte, entre o cidadão e o direito à cultura. Ser ponte é fazer com que o artista se materialize para alguém, se materialize numa obra, se materialize num encontro, se materialize numa música, num evento. Essa é a nossa missão, fazer com que artistas e públicos se encontrem. Um beijo no coração.